Estamos em uma série de mensagens que fala sobre família. E dentro dessa série nós vamos abordar diversos temas, diversos tópicos, como por exemplo, família do ponto de vista bíblico, sobre o que significa ser de fato uma mulher, uma esposa cristã, um marido cristão. Mas hoje especificamente nós vamos falar sobre um tema que todos devem ouvir, não é somente mulheres especificamente ou homens, que é o tema da comunicação, a maneira como nós nos expressamos, como nós falamos com o nosso próximo. Obrigado. Por isso, eu quero ler com os irmãos a carta de Tiago, capítulo 3, do verso 1 até o 12. Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12. A palavra de Deus diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E, entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Essa é a palavra do Senhor. Era um sábado ensolarado, bonito, aqueles sábados atípicos na cidade de São Paulo, vibrantes, com quase nenhuma nuvem no céu. A família toda tinha planejado férias e eles estavam indo até o seu destino de carro. Pai, mãe, 2 filhos, uma viagem super agradável, muito boa. Eles riam, comiam salgadinhos, ficavam contando piadas e trocadilhos durante a viagem. Era um momento belo, excelente. Até que, em um dado momento, a esposa, sabendo que o marido errou o caminho, faz um comentário desagradável. E o marido, que já estava estressado por conta do trânsito, solta uma frase rude. E ele diz assim: será que você não me deixa em paz? Eu que estou dirigindo ou é você? Será que eu não posso errar o caminho uma vez? Então, aquela voz grossa fala alto e os sorrisos acabam se tornando tristeza. Um ambiente tão feliz, que tinha tantas risadas, gargalhadas de criança, agora não tem mais gargalhadas. Agora ficou um clima pesado, a esposa se segurando para não chorar perto das crianças, as crianças quase que com medo da próxima fala do pai. Meu irmão, essa cena infelizmente pode soar bem familiar para alguns de vocês. Talvez, meu irmão, isso já tenha acontecido na sua família. Talvez quando você era uma criança, um adolescente, um jovem, ou até mesmo já casado. Infelizmente, momentos que deveriam ser tão felizes, mas por um excesso de raiva, por uma frase mal pensada, nós tornamos um momento que deveria ser tão agradável em um momento tão triste. Em outras palavras, esse é o poder da nossa língua, daquilo que nós falamos.
ela é capaz de criar momentos tão agradáveis, tão felizes, tão vibrantes, mas também é capaz de destruir momentos que antes eram tão felizes. É isso que a Escritura vai nos alertar hoje, sobre como nós devemos nos comunicar uns com os outros para a glória do Senhor. Eu quero te dar um contexto para que você consiga entender. O autor, como diz o nome da carta, é Tiago. Mas qual Tiago? A história da igreja mostra que era Tiago, irmão de Jesus, como vamos chamar mais para frente de Tiago o Justo. Os destinatários da carta, ou seja, os seus leitores primários, eram várias congregações, ou seja, várias igrejas, de várias partes das 12 tribos da dispersão. Ou seja, são judeus que eles viviam fora da Palestina, que era o lugar onde eles viviam antes da destruição do templo de Jerusalém. O propósito dessa carta, que Tiago, por que ele escreve? É porque ele visa fortalecer, encorajar aqueles cristãos que estavam espalhados pelo mundo, lembrando eles de como eles deveriam se posicionar como comunidade da fé, como comunidade cristã, mas também como indivíduos separados pelo mundo. Eu quero mostrar 3 coisas que o texto mostra para nós. A primeira é que quem peca tendo mais revelação será tratado com mais rigor. É isso que o versículo 1 mostra para nós. Ele fala assim: pessoal, não sejam muito de vocês mestres, porque nós que somos mestres seremos tratados com mais rigor. O que Tiago está querendo dizer aqui? Deixa eu te dar uma ilustração, uma história. Imagina um guia de turismo, que ele é responsável por levar os turistas para um passeio numa floresta fechada. Esse guia, em um dado momento do trajeto, ele acaba se perdendo junto com os que estavam sobre sua responsabilidade. E o que acontece? Agora eles estão perdidos em um lugar onde eles não sabem onde estão, onde existem perigos. A questão é, em quem nós devemos colocar a culpa? Será que nós colocamos a culpa nos turistas ou no guia? Se esse guia se perder, não só ele estará perdido, mas todos aqueles que estão sobre sua responsabilidade, e é por isso que nós devemos culpar o guia e não os turistas. Sabe por quê? Porque nas palavras de Tiago, este guia, ele recebeu mais revelação do caminho. Isto é, ele foi treinado para saber onde ele estava. Ele foi treinado, ele teve materiais suficientes para estudo, para saber onde ele estava, e não só isso, mas como que ele deveria guiar as outras pessoas. E por isso nós podemos colocar a culpa nele, porque ele recebeu mais revelação. Portanto, Tiago está dizendo que os mestres, aqueles que nos ensinam, quando eles pecam, ou seja, quando eles ensinam coisas que são contrárias à Escritura, quando eles são os responsáveis por fazer com que os outros caiam, eles não serão meramente tratados como um membro comum da comunidade, mas eles serão tratados com mais rigor. E por quê? Porque eles conheceram mais a Escritura, porque eles conheceram mais o que a Bíblia dizia a respeito disso, a ponto de saber tanto que poderiam ensinar outros. Só que quando nós sabemos mais do que as outras pessoas a respeito da Escritura, e mesmo assim nós caímos no mesmo pecado, então isso significa que nós seremos tratados com mais rigor diante de Deus, porque Ele nos concedeu a graça de sabermos mais, mas mesmo assim nós pecamos. Isso é uma coisa que na teologia nós chamamos de gradação de pecados. É o que nós chamamos como pecadinho e pecadão. Muitas pessoas falam que não existe essa distinção, mas existe, e a própria Bíblia mostra um exemplo disso. Deixa eu te dar 2 exemplos, ambos dos evangelhos. Mateus 11, quando Jesus estava visitando as cidades que ele havia feito milagres, e aquelas cidades não haviam correspondido crendo no Senhor Jesus, ele diz assim: e você, Cafarnaum, que era uma das cidades que ele havia feito os milagres, será elevado ao céu? Não, você descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma, lembra aquela cidade na época de Ló, que anjos haviam entrado dentro da cidade, existiam vários homens que queriam abusar sexualmente daqueles anjos. Diz assim, porque se na cidade de Sodoma, aquela cidade, tivessem sido realizados os milagres que realizei em você,
ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos rigor do que você. Ou seja, quem menos sabe, com menos rigor será julgado por Deus. Só que a quem mais sabe, a quem mais tem revelação, será tratado com mais rigor diante de Deus. Ou, por exemplo, Lucas 12, que Jesus vai falar uma história que conta assim: o servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Mas aquele que não conhece a vontade e faz algo errado, será castigado com menos severidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Mas existe também outra coisa. O Evangelho, meus irmãos, ele é mais envergonhado quando pessoas que deveriam ser mestres, isto é, quando deveriam ser exemplo para o rebanho, pecam. Por exemplo, o Evangelho é mais envergonhado quando pastores e presbíteros caem. Não é comum de se saber que é muito mais difícil para uma comunidade cristã se reerguer quando é um pastor que cai em adultério. Quando é um pastor que está envolvido em jogos de aposta, quando é um pastor que rouba o caixa da igreja. É mais difícil do que um membro comum fizesse algo parecido. E sabe por quê? Porque se pressupõe que aqueles que são líderes, aqueles que ensinam, aqueles que são presbíteros e pastores, eles sejam exemplo para o rebanho de Deus. Só que quando eles não são, quando eles pecam, então o Evangelho de Cristo, a notícia maravilhosa do Senhor Jesus, é mais envergonhado por conta do testemunho dessas pessoas. E é por isso que Tiago diz que muitos de nós não deveríamos ser mestres. Quando ele fala, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Não significa que Tiago está demonizando o fato de ser mestre. Como assim, olha, é melhor que não tenha ninguém que saiba, ninguém que ensine, todo mundo vive sua verdade e é isso. Não, Tiago não está falando isso. Na verdade, o que Tiago está alertando para as pessoas que querem ser mestres é o seguinte: se você quer ser mestre, saiba de uma coisa, você tem muita responsabilidade. É muita responsabilidade ensinar o povo de Deus. E você terá ainda mais responsabilidade caso caia. Se você pecar, você não será tratado como um membro comum, mas você será tratado com mais severidade. Você será tratado com mais rigor, porque você, mestre, recebeu mais revelação do Senhor. Mas o segundo ponto, Tiago ele fala muito sobre o poder que a nossa língua tem. Ele fala isso do verso 2 até o verso 6. Meu irmão, é verdade que na minha e na sua vida, que nós poderíamos ter nos livrado de brigas e de situações tão desagradáveis dentro do nosso cotidiano, se nós soubéssemos controlar a nossa língua. Se eu e você soubéssemos controlar aquilo que falamos ao nosso próximo, então as coisas poderiam ter sido tratadas com muito mais facilidade. Talvez não haveria tantas lágrimas, talvez não haveria tanta dor no processo. Você deve ter se lembrado de situações em que, se você tivesse falado com mais cautela, falado com mais amor, falado, em outras palavras, com mais graça, talvez muitas brigas poderiam ter sido evitadas. Más memórias poderiam não ter acontecido e boas memórias poderiam ter surgido no lugar. Mas por conta da nossa incapacidade de falarmos o que deveríamos, no momento em que deveríamos, com o amor que deveríamos, nós machucamos pessoas. E não são pessoas que nós não amamos, na verdade são pessoas que nós muito amamos. E é isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo assim: se você pudesse controlar a língua, você seria perfeito, capaz de se controlar em todos os sentidos. Ele fala isso no texto. Tiago aqui, ele está usando uma coisa interessante, ele está usando o exemplo mais difícil para o exemplo mais fácil. Em outras palavras, é assim: olha, se você consegue controlar aquilo que é mais difícil dentro do seu coração, se você consegue controlar a sua língua, que é a coisa mais difícil de ser controlada, então, cara, você consegue dar conta do resto. Se você consegue fazer aquilo que é mais difícil, que é mais complicado, que é mais arduamente trabalhoso, então as outras coisas você consegue também.
Por exemplo, um ginasta que sabe fazer acrobacias muito elaboradas e muito difíceis, que ele levou anos para aprender, eu acho que ele consegue dar uma cambalhota numa cama elástica. Por quê? Porque ele já sabe fazer aquilo que é mais difícil. Ou, por exemplo, alguém que faz academia, musculação, e ele treina com muita carga, ele faz exercícios com muito peso. Eu acredito que ele também consiga fazer o mesmo exercício com carga reduzida. Por quê? Porque ele já sabe fazer aquele mesmo exercício do modo mais difícil. É o que Tiago está falando aqui. Se nós soubéssemos controlar a minha e a sua língua, então, meu irmão, nós seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Se você é capaz de fazer aquilo que é mais difícil, então será capaz de fazer aquilo que é mais fácil. E ele dá 3 exemplos disso. Primeiro, ele fala do freio na boca do cavalo. Na ilustração de Tiago, é como se a nossa língua fosse o cavalo. O cavalo, ele tem uma musculatura forte, o cavalo, ele pula muito alto, o cavalo, ele corre muito rápido, mas se nós não controlarmos esse cavalo, então ele pode machucar eventualmente as pessoas que nós amamos. É a mesma coisa com a nossa língua. Ela é capaz de fazer discursos grandiosos, mas se nós não colocarmos um freio nela, se nós não a controlarmos, então ela pode machucar e muito as pessoas que nós amamos. Ou, por exemplo, um pequeno leme num grande navio. Um navio com toneladas no meio do oceano, ele pode ser, de um modo muito interessante, conduzido por uma pessoa tão pequena e menor ainda por um leme, que é como se fosse um volante. E é a mesma coisa com a nossa língua. Ela é algo pequeno, mas que é capaz de pronunciar coisas grandiosas. Olha, deixa eu te mostrar algo interessante. Sabe as guerras, ideologias, ou até mesmo falsas percepções da nossa teologia, sabe de onde que elas nasceram? Elas nasceram porque um dia alguém se propôs a falar. Olha que interessante, guerras aconteceram porque um dia alguém abriu a boca. Ideologias como feminismo, marxismo e tantas outras que são contra a Escritura, elas surgiram porque em um dado momento da história alguém abriu a boca. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que a língua, mesmo que seja algo tão pequeno, mesmo que seja algo aparentemente tão inofensivo, cara, ela pode mudar um mundo. Por exemplo, as nossas cosmovisões, a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta, ele é feito por causa das nossas falas. Ele é feito por causa que um dia alguém abriu a boca e agora nós temos a percepção, a visão de mundo dessa pessoa. Por conta de uma simples língua, por conta de uma simples boca, saiu um discurso grandioso. A nossa língua é capaz de produzir coisas grandiosas, seja para o bem, seja para o mal. O último exemplo que Tiago fala é de uma pequena fagulha de fogo numa grande floresta. E a nossa língua age da mesma forma. Mesmo que seja algo tão pequeno, mesmo que a língua seja tão pequena, ela é capaz de fazer um grande estrago, de incendiar uma vida inteira, como o texto fala, por conta de uma única e singela frase, por uma palavra mal feita. Meu irmão, eu quero tirar algumas aplicações aqui. Primeiro, para aqueles que são casados. Meu irmão, entenda uma coisa. Um casamento pode ser destruído por conta da sua fala. Talvez a gente não leve isso muito em conta, mas é verdade o ditado que fala que às vezes palavras ferem mais do que socos. Às vezes aquilo que uma pessoa amada fala para nós, ele consegue ficar alojado que nem uma bala no nosso coração por muito tempo. Você já deve ter experimentado isso, pessoas que te amam profundamente, ou melhor, que você ama profundamente, te falaram algo que você não gosta. Cara, como isso dói, como isso é desagradável, você não consegue dormir à noite. Você olha aquilo, você ouve aquilo, você relembra, você sonha com aquilo de tão drástico que foi na sua vida. Alguém que você ama tanto falar algo tão terrível para você. Uma palavra, uma frase, mas palavras são muito fortes, elas fazem um grande estrago. Por isso, meu irmão, em momento de discussão, eu acho que é prudente nós usarmos a nossa prudência, a nossa sabedoria cristã, para ficarmos em silêncio.
não significa que nós não estamos certos, mas às vezes é melhor nós ficarmos quietos do que entrarmos em uma briga que talvez não seja prioridade vencê-la. Ou talvez você pode escolher uma palavra branda nesses momentos de discussão. Como o autor de Provérbios, num texto muito conhecido, ele fala que a palavra gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida, ou seja, a palavra impensada, a palavra forte, ela desperta a nossa ira. Portanto, meu irmão, lembre-se disso. Uma coisa que eu acho que é muito boa para nós lembrarmos em momentos de discussão. Quanto mais difícil for a discussão, com mais graça nós devemos abordar o assunto. Quanto mais difícil for o assunto que nós falamos para outra pessoa, com mais carinho, com mais amor, com mais cuidado, nós devemos falar, principalmente para as pessoas que nós muito amamos. Segunda coisa, devemos ensinar essas verdades não ao nosso cônjuge, devemos ensinar a nós mesmos. Nós temos o terrível hábito de acreditar que quando vamos na igreja e quando existe uma palavra, uma pregação que você acha que é mais bem direcionada ao próximo, você fala, cara, hoje o culto não foi para mim, hoje é para o próximo, hoje é para o outro, é para minha esposa. Ó, marido, é para você, presta atenção, abre o ouvido. Não, meus irmãos, as coisas não funcionam assim. Na verdade, é muita imprudência, é muita infantilidade da nossa parte acreditarmos que um texto tão profundo como esse, que serve para todos nós, deveria ser só para o carinha do lado. Deveria ser só para o meu marido, só para a minha esposa. Esse texto é para nós. Portanto, antes de exigir do outro, pergunte a si mesmo, será que eu estou usando a minha língua para proporcionar paz ao meu casamento? Ou a estou usando para promover brigas e discussões? Por fim, uma que é geral, seja você homem, mulher, casado, solteiro. Saiba de uma coisa, isso é muito importante. O tom da nossa fala importa. E o tom da nossa fala importa muito. Não é só o que você fala, mas é a maneira como você fala. O tom da nossa fala pode transformar uma simples frase, que antes era uma frase tão simples, em uma mensagem agressiva, em algo ruim. O gato está aqui, né? Estou vendo os olhares. Quando você, esposa e mãe, quando você fala algo ao seu marido ou ao seu filho, que mesmo que seja uma frase simples, que não é nada alarmante, mas sabe quando você fala com aquele tom irônico? Como se você estivesse meio que debochando do seu marido, como se estivesse ridicularizando o seu filho. Mesmo que seja uma frase simples, o seu tom torna a sua frase agressiva. Ou, por exemplo, você que é marido, que é pai, quando você fala algo à sua esposa ou ao seu filho com um tom alto, agressivo, quando você fala ruim desse jeito, gritando, não é de se esperar que os seus filhos eles não tenham nenhum respeito por você. Na verdade, eles têm um medo. Na verdade, não é nada difícil de se esperar que eles prefiram que você não esteja por perto, porque afinal de contas, quando você está por perto, você só sabe gritar, você só sabe falar alto, você só sabe ser o estraga-prazer das relações. Meu irmão, eu estou te falando isso não para que você saia triste daqui, eu estou falando isso porque se você vive isso, é porque isso significa que é algo que você tem que transformar. O seu tom, meu irmão, minha irmã, importa muito. Portanto, lembre-se disso. O tom da nossa fala importa. E por isso nós devemos falar com mansidão. Por isso nós devemos falar com amor. Por isso nós devemos falar com graça. Terceiro ponto. Tiago, ele fala do poder da nossa língua. Mas ele diz uma coisa interessante, ele fala que eu e você não somos capazes de controlá-la. Deixa eu ler o versículo 7 com vocês. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Meu irmão, se ao longo da minha fala você nutriu a esperança que poderia mudar, que poderia fazer as coisas diferente, que seria alguém melhor saindo por este portão,
então eu quero acabar com a sua expectativa. Você não pode. Pode sair daqui com as melhores motivações, você vai sair da mesma forma. Você vai ser a mesma pessoa irritante. Você vai ser a mesma pessoa que não sabe falar. Você vai ser a mesma pessoa. Os versículos 7 a 12 nos mostram que eu e você, por sermos seres humanos, não somos capazes de controlar a nossa língua. Nós conseguimos domar, por sermos seres humanos, toda espécie de animal, réptil, ave, peixe, peixes grandes, até os maiores, baleias, até uma formiguinha tão pequena. Mas nenhum de nós consegue controlar, consegue domar a própria língua. E Tiago ele dá 3 características da língua. Primeiro, ele fala que a língua é incontrolável. Ou seja, ninguém é capaz de controlá-la, ninguém é capaz de contê-la, ninguém é capaz de suportá-la, ninguém é capaz de segurá-la e dizer, olha, você não vai falar isso. Eu dou um basta agora. Ninguém. E o texto fala bem explicitamente, ninguém consegue fazer tal feito. Mas segundo, a nossa língua é perversa. Ou seja, ela se alegra com a iniquidade. Ela ama falar coisas más, ela ama falar coisas que não deveriam ser faladas. Ela ama o caos e a destruição, ela ama quando relacionamentos são rompidos. Ela adora uma coisa dessa. Mas também a nossa língua tem veneno mortífero. Ou seja, semelhante a uma cobra, a nossa língua é venenosa. E existem 2 exemplos dessa língua venenosa dentro da Bíblia. Mais de 2, mas eu gostei desses 2, eu acho que são ricos para nós. Salmos 140 diz assim, a sua língua fere como uma serpente, veneno de víbora goteja de seus lábios, quando Davi está falando dos seus adversários. Ou o próprio Davi, no Salmo capítulo 5, quando ele fala, meus inimigos são capazes de falar a verdade. Seu desejo mais profundo é destruir, sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Meu irmão, nós usamos a nossa língua tanto para falar aquilo que é bom e aquilo que o Senhor ama, como também para falar aquilo que é mal e aquilo que o Senhor detesta. Por exemplo, a nossa língua, nós podemos usá-la para louvar ao Senhor, que é algo que Ele ama profundamente. Ele ama que os seus filhos o louvem. Mas essa mesma língua que talvez horas antes estava louvando ao Senhor, é a mesma língua que horas depois está amaldiçoando aqueles a quem Deus fez a sua própria imagem. Olha que coisa doida! A mesma língua, o mesmo órgão que nos auxilia na fala, ele é capaz de louvar e de engrandecer e de bendizer o nome de Deus, que é profundamente bom. Mas ao mesmo tempo, ele é capaz de fazer coisas malignas. Ele é capaz de zombar, ele é capaz de insultar, de amaldiçoar aqueles que o Senhor fez segundo a sua própria imagem. Tiago termina afirmando que da mesma boca saem bênçãos e maldições. E ele fala assim, meus irmãos, isso não está certo. Mas eu tenho que falar algo aqui que eu temo, se eu não falar, você vai sair daqui interpretando mal e vai voltar para sua casa achando que é isso mesmo. Você percebeu que ao longo da minha fala eu usei muito o termo língua. Mas eu temo de você sair daqui acreditando que você não é totalmente responsável pela sua fala, mas que é a sua língua. Entende? Como se eu fosse e falasse assim, olha Simone, sabe, me desculpa pelo que eu falei, mas deixa eu te falar, a culpa não é totalmente minha, tá? É porque a minha língua, cara, você não sabe como ela é, Simone, perversa. Nossa, só fala maldade. Então, me desculpa por ela, tá? Eu peço perdão. Não, gente, a coisa não funciona assim. O que eu quero que você saia daqui percebendo, sabendo, é que tudo que eu e você falamos, não é porque a nossa língua em si é má, mas é porque o nosso coração é mau. Por exemplo, Tiago, ele fala muito da língua, mas em outras palavras, ele está falando do nosso coração. Isto é, coração que não é mais um órgão qualquer que auxilia no bombeamento de sangue. Na verdade, quando a Bíblia ela utiliza esse termo coração,
ela está se referindo à sede do ser humano, isto é, todos os desejos, tudo aquilo que o homem e a mulher ama, tudo aquilo que é mais profundo dentro do nosso ser, está em um compartimento que a Bíblia chama de coração, que é a sede, que é o centro, que é tipo o templo do ser humano. Tiago não está falando meramente de um órgão humano, está falando do coração do ponto de vista bíblico. Portanto, aquilo que sai da nossa boca teve origem no nosso coração. Você deve ter lembrado de um texto. Lucas, capítulo 6, Jesus, ele vai falar o seguinte: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, mas a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. E ele termina dizendo: pois a boca fala do que o coração está cheio. Meu irmão, por isso que eu acho que é profundamente problemático quando nós falamos uma coisa que não deveríamos e nós chegamos para a pessoa que amamos e nós dizemos: olha, me perdoa. Na verdade, eu realmente falei, foi da minha boca que falou, mas sabe, foi da boca para fora. No calor do momento eu falei isso. Eu acho que a Bíblia não concorda com esse argumento. Falar que saiu da boca para fora significa como se aquilo que nós falamos, cara, não é necessariamente o que eu acredito. Na verdade, a Bíblia fala, aquilo que nós falamos é aquilo que nós acreditamos. Eu entendo que por conta do momento de ira, talvez você fale mais do que deveria. Mas uma coisa é certa, existe uma certa medida da sua fala que com certeza foi verdadeira dentro do seu coração. Se você ofendeu um irmão falando que ele era tal e tal coisa, não é porque no momento de raiva você foi e se descontrolou e falou coisas que você achava que não era verdade. Na verdade foi porque você achava que era verdade. E o fato de você ter falado, jogado para fora essas palavras, mostra o que está no seu interior, mostra que você acredita naquilo. Por isso que sim, a boca fala do que o coração está cheio. Meu irmão, ouvindo essa mensagem, você deve ter, eu acredito, se sentido desanimado com ela. Por quê? Tiago, ele nos ensinou apenas em 12 versículos que nós devemos controlar a nossa língua, que já é algo que ele fala que nós não conseguimos, e que nós devemos ainda aprender a falar coisas que são unicamente em prol do bem. Mas ele termina a sua fala dizendo que nenhum ser humano consegue controlar a sua língua. Mas eu quero te dizer, esse não é o fim do túnel. Existe luz no final dele. Existe uma esperança. De fato, meu irmão, sozinhos, você e eu somos incapazes de usarmos a nossa língua unicamente para o bem. E sabe por quê? Porque o nosso coração é mau, porque ele é perverso, porque ele fala coisas que não deveria, porque ele sente coisas que não deveria, porque ele diz coisas que no final não deveriam ser ditas, mas é que ele acredita nessas coisas. Em outras palavras, o nosso coração é mau, é pecador, como Jeremias vai falar, que ele é abominável, como ele vai falar que ele é traiçoeiro, que ninguém pode realmente saber as motivações do coração humano. Ele é mau. Mas existe uma boa notícia nisso tudo. A boa notícia é que Deus nos oferece uma solução. E a solução do Senhor é que Ele enviou o seu próprio Filho, o seu Filho perfeito, numa cruz. A boa notícia que faz com que eu e você não saiamos daqui cabisbaixos e tristes, mas com sorrisos alegres, certos de que podemos mudar, é porque aquele que era perfeito decidiu morrer por aqueles que eram imperfeitos. Aquele que abriu mão da sua glória decidiu compartilhá-la com aqueles que não mereciam glória nenhuma. Meu irmão, a única pessoa que é capaz, a única pessoa que é capaz de restaurar a nossa língua, de restaurar a nossa comunicação, como eu falo com você, como você fala com o outro, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a única solução, meu irmão.
Ele é o único que é capaz de transformar o mais íntimo do seu coração. Portanto, não acredite que saindo daqui você vai tentar a todo custo, pela força do seu braço bem forte, você vai conseguir fazer alguma coisa, porque isso vai ser uma missão fracassada. Você não vai conseguir mudar o jeito de se expressar, porque você é pecador. Mas, se você crer no Filho de Deus, se você crer que Ele é forte o suficiente para transformar a sua fala, então aí sim você será capaz de mudar. Meu irmão, Cristo Jesus é mais forte do que o meu e o seu passado. Cristo Jesus é mais forte do que as más referências de pai e mãe que nós tivemos na infância. Cristo Jesus, Ele é mais forte do que os nossos traumas mais pesados, mais fortes e profundos, das nossas cicatrizes que tanto machucam. Mesmo que sejam profundas, Cristo Jesus é mais profundo, Ele é mais forte, Ele é mais capaz de nos trazer solução. Ele é mais forte do que qualquer coisa que possa nos impedir de usarmos a nossa língua para a glória do Senhor. O Evangelho, as boas novas a respeito do Filho de Deus, é o único antídoto, é a única solução para que eu e você possamos usar a nossa comunicação, a nossa língua, para a glória do Senhor. Portanto, eu quero terminar com o que o próprio antídoto fala. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, ele diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu irmão, se você acha que mudar a maneira como você fala, por conta que o seu pai falava assim e agora você fala, que não tem como mudar. Se você acha, mulher, que por conta que a sua mãe falava assim de um modo todo ignorante, você também tem que falar, como se o meio fosse determinante para quem você é hoje, eu quero te apresentar uma solução. Existe salvação para este pecado na pessoa de Cristo Jesus. Porque se o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque se fosse por nós não seríamos capazes de usarmos a nossa fala, a nossa comunicação para a honra e para a glória do Senhor. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, o Senhor oferece o antídoto. O Senhor apresenta a solução para os nossos problemas. E, ó Pai, ajuda-nos a percebermos que existe solução na pessoa do Seu Filho Jesus. Que é somente em Cristo, ó Pai, que nós podemos usar a nossa fala de maneira redimida, de maneira restaurada. Que é somente na pessoa do Filho de Deus que nós podemos ser verdadeiramente livres. Portanto, ó Pai, ajuda-nos a sair daqui esperançosos, certos, ó Deus, de que em Cristo nós temos a força suficiente para mudarmos, não porque ela vem de nós, mas porque ela vem do Seu Filho amado Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos não meramente ouvintes, mas praticantes da Sua Escritura. Ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos essas coisas em prática, para que assim possamos ter um melhor relacionamento com nossos cônjuges, para que assim possamos ter melhor relacionamento com nossos filhos, com nossos amigos, com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Auxilia-nos, ó Pai, tanto aqueles que são homens, chefes do lar, quanto aquelas que são mulheres, que em ambos os casos, ó Deus, entendam que essa palavra é para eles, e que colocando em prática para eles, depois eles coloquem em prática para o outro. É isso que nós te pedimos, ó Pai, pois em Cristo nós oramos. Amém.